Olá pessoal, eu sou a Artênia Almeida, colaboradora do IRPA, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quebra de dormência de sementes. Se você já tentou plantar alguma coisa e aí quando você colocou a semente na terra não nasceram todas, provavelmente essa espécie de planta ela tem dormência. E aí, para você conseguir fazer com que todas as sementes germinem e nasça a planta que você deseja, você precisa fazer o processo de quebra de dormência. A dormência ela é um processo, uma estratégia da natureza para garantir a perpetuação da espécie. Então, ela cria uma capa de proteção em volta da semente, do embrião, que é o que está lá dentro da semente, para garantir que quando ele tiver condições de água, calor, umidade, essa planta vai germinar e aí vai nascer a planta e essa planta vai conseguir sobreviver ao ambiente. Vamos pensar na questão do semiárido, onde a gente tem de 6 a 8 meses de estiagem. Então, se uma semente de juazeiro, por exemplo, cai agora, mas não tem condições de água, não tem o calor necessário, a umidade necessária, ela poderia morrer. Então, ela tem uma proteção, que é essa dormência, que vai garantir que quando cair as primeiras chuvas e tiver a umidade necessária para essa planta, para o juazeiro sobreviver, aí sim, vai haver a germinação e a gente vai ter uma nova plantinha de juazeiro. A dormência, ela é de dois tipos. Então, a gente tem a dormência externa e a dormência interna. Na dormência interna, a gente tem uma capa de proteção, que é aquelas cascas duras das sementes. Por exemplo, na semente de mulungu, que a gente tem aquela capa mais dura. Então, aquela capa ali é o que garante a dormência daquela semente, que garante a proteção do embrião daquela semente. Outro tipo de dormência que a gente tem é a interna, onde que são fatores biológicos, e aí é questões hormonais. O embrião ele ainda está imaturo, então ele só vai conseguir cair quando cair no solo, ele só vai conseguir germinar quando ele estiver maturo. A gente pode ver como exemplo aqui a leucena, onde a gente tem uma leucena já com a vagem toda seca, uma leucena com a vagem toda seca, e aí a semente dela já está marronzinha, tem a proteção, tá marronzinha, então quando houver as condições necessárias, se essa semente cai no solo e encontra água, temperatura, umidade, ela vai germinar e gerar uma planta de leucena. Porém, numa condição em que a vagem ainda tá verde e a semente ainda tá verde, ela tá num processo de dormência ainda, porque o embrião está imaturo. Mesmo que essa semente que ela caia no solo, ela não vai conseguir germinar, a gente não vai ter um pé de leucena. Se você abrir uma semente verde, você vai, de algumas espécies, como a leucena, você vai conseguir ver a capa de proteção da semente, que é a que vai garantir a dormência dela, nesse caso da leucena, e o embrião, que é esse daqui, que é o que vai gerar a planta, vai gerar uma futura leucena. Então você já sabe, né? Se vai fazer o plantio de determinadas plantas, antes a gente precisa fazer a quebra da dormência. Para fazer essa quebra de dormência, a gente tem 4 métodos principais, que é a imersão em água quente, a imersão em água fria, a escarificação, que é passar a semente em uma superfície áspera, para que a gente tenha um desgaste dessa camada de proteção, e a escarificação ácida. A escarificação ácida é o que a gente não faz, porque ela precisa de produto químico, que é extremamente perigoso. Então a gente faz a imersão em água quente, a imersão em água fria e a escarificação mecânica. A gente vai começar com a escarificação em água fria, que a gente faz da seguinte forma. A gente vai pegar um recipiente, colocar a água dentro desse recipiente, água na temperatura ambiente, não precisa ser gelada. E aí você vai colocar as suas sementes, que precisam fazer a quebra da dormência, dentro dessa água e vai deixar por 24 horas. Depois de 24 horas, a dormência ela foi rompida e aí você pode pegar essa semente e fazer o plantio.
Pode ser em viveiro de muda ou direto no solo. Continuando o nosso vídeo, o nosso outro método de quebra de dormência é a escarificação. Então, para esse método, a gente vai usar uma lixa. Você pode usar uma lixa de unha, ou você pode passar no próprio chão mesmo. Se for o chão áspero, o que você vai fazer? No caso de sementes parecidas com a de leucena, então a parte que você vai começar a lixar é essa parte do bico aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse bico dessa semente e vai lixar bastante. Você vai lixar até conseguir observar que aquela pontinha que tinha antes na semente, ela foi quebrada. Então, deixa eu mostrar pra vocês conseguirem diferenciar. Essa é a semente sem lixar. Tá vendo que ela tem um biquinho? Essa é a semente lixada. Então, a gente precisa quebrar esse biquinho para que a água entre nessa semente e faça a quebra da dormência, faça a quebra dessa proteção da semente. Depois de lixar, tirou o biquinho, você vai colocar essa semente que tá lixada dentro de uma vasilha com água e deixar por 4 horas. Lembrando que você não pode lixar muito, porque pode chegar no embrião e danificar o embrião da semente, e aí não vai nascer mesmo a planta da leucena ou qualquer outro tipo de planta. E aí essa semente, ela vai ficar aqui na água por 4 horas, depois desse tempo a gente retira e faz o plantio para a geração de mudas. Quando você fizer esse processo de retirada da semente da água, é interessante que você faça esse plantio logo em seguida, ou pelo menos no mesmo dia. Porque se você deixar para fazer no outro dia ou daqui a 6 meses, por exemplo, essa dormência ela vai voltar e você vai precisar fazer todo o processo de novo. Quando você não acabar estragando a semente, dependendo da forma como você armazena, porque pode criar fungos devido à umidade, a semente pode perder suas propriedades, o embrião ficar infértil, então evite esse tipo de problema. Terminou de fazer o processo de escarificação, colocou na água, esperou 4 horas, tirou, já procura logo fazer o plantio. Já no caso da escarificação em sementes que tem um hilo, que é esse pontinho aqui, que é daqui que vai nascer a planta, a gente faz a escarificação nessa parte de trás, ou em outra parte da semente, para que não haja nenhum dano ao embrião que está dentro da semente. Então, a gente vai lixar a semente até que a gente consiga quebrar essa barreira, lembrando sempre de não danificar o embrião, para que haja a imersão da água, a entrada de água na semente, e aí essa planta venha a germinar. Como eu falei pra vocês, a escarificação ela pode ser feita com a lixa, né? Mas também pode ser feita no chão que seja áspero. E aí a gente já começa a observar o aparecimento, né, da parte de dentro da semente. Lembrando que a gente tem um limite, né? A gente não pode lixar demais para não danificar o embrião. Rompeu a barreira, já dá para entrar água, então já é o momento de você parar de lixar. Se a gente continuar lixando, a gente vai acabar danificando o embrião e estragando essa semente. E aí a gente não vai ter uma planta. Como você pode ver, a camada protetora já foi rompida. Então agora a gente já pode colocar essa semente dentro da água, esperar 4 horas para que entre água na semente e depois fazer o plantio. Aí a gente vai ter uma planta de mulungu. Então é isso, esses são os métodos que a gente tem de quebra de dormência. É preciso lembrar que tem sementes que tem dormência, tem outras que não tem dormência. Por exemplo, a leucena é uma das que tem dormência. Já a gliricídia, ela não tem dormência, porém, no caso da gliricídia, se você pegar essa semente e armazenar por mais de 12 meses, vai ser preciso fazer a quebra de dormência, porque ela entra no estágio de dormência. Juazeiro é outro tipo de planta que já tem dormência, então a gente precisa ficar sempre atento. Tentou plantar, viu que não nasceu tudo, provavelmente ela tem dormência. E aí na próxima vez que você for plantar aquela espécie, você já faz o processo de quebra de dormência antes,
para garantir que você vai ter a germinação de todas as suas sementes, ou pelo menos 90% delas. A utilização dessas técnicas de quebra de dormência, elas são extremamente importantes para quem faz produção de mudas. Então, quem trabalha com viveiros e faz as produções de muda, deve-se usar essas técnicas porque você agiliza o processo de germinação das sementes. E aí você não fica esperando a natureza fazer o trabalho dela. Você faz o adiantamento desse processo. E aí você gera as suas mudas e pode comercializar, gerando assim renda para a família ou para a associação e a comunidade. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco, deixando comentários embaixo do vídeo ou enviando mensagem pelo Facebook IRPA Semiárido ou pelo Instagram IRPA Semiárido. Você também pode mandar e-mail pra gente no irpa@irpa.org. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.